Hoje, no Dia Nacional de Combate ao Uso de Álcool e Drogas, nós convidamos a psicóloga do Centro de Atenção Psicossocial de Lajeado, Álcool e Drogas, psicóloga do CAPS AD aqui de Lajeado, para falar sobre o trabalho que é realizado para os usuários via SUS, aqueles que são dependentes químicos, e também como é que está essa demanda hoje em dia em Lajeado, a forma como as pessoas podem buscar esse auxílio. Graciela Paza, bem-vinda aqui à Rádio Independente mais uma vez. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, agradeço, Ricardo. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente falando sobre esse assunto tão importante e também sobre a nossa rede de cuidados para pessoas com problemas por uso de álcool e outras drogas do município, que já é, né, um serviço de longa data, né? O CAPS ele tem aproximadamente 8 anos. Antes de ser CAPS, ele era ambulatório. Então a gente tem uma caminhada ali de mais de 10 anos, né, atendendo a população que tem problemas por uso de álcool e outras drogas no nosso Quando a município. pessoa necessita ou sente que precisa do trabalho, ou o familiar percebe, como é que funciona o fluxo, né? Vai primeiro Perfeito. em qual local? Então, existem várias formas de porta de entrada, né? O CAPS, inclusive, ele é portas abertas. Nós trabalhamos das 8 às 18, horário de acolhimento é das 8h30 até as 4 horas da tarde, né? A pessoa ou o familiar que se entende que precisa de apoio para esse tipo dessa questão, assim, pode acessar o serviço, ele vai ser acolhido por um profissional e a partir daí vai ser definido o plano terapêutico, né? Vai ter uma conversa, vai ser avaliada a situação desse paciente atual e aí vai se discutir em equipe e vamos pensar um plano terapêutico conjunto. Mas vai direto ao Ele local. pode ir diretamente ao local, mas também outras portas de entrada, como os postos de saúde, às vezes até encaminhamentos via outras secretarias, a educação, assistência social, às vezes também vem encaminhamentos do judiciário, do Ministério Público. Então, o centro de pesquisa ele tem essa abertura com a rede, né, para facilitar o acesso. Né? Bom, falou da questão do Ministério Público, encaminhamento judicial, mas a pessoa que quer procurar essa ajuda, seja a pessoa, seja o seu familiar, também tem acesso, tem que comprovar algum tipo de consumo, de dependência. Como é que vocês fazem essa primeira análise? Perfeito. Uma coisa importante precisa ser morador de Lajeado, né? O CAPS ele é um serviço especializado de gestão municipal. Então, ele precisa ser morador aqui de Lajeado, ele pode nos procurar, né? Ele vai ser acolhido lá. O que a gente... quais são os critérios, né, para estar no serviço? Ele precisa... Essa pessoa ela faz uso de substância e ela começa a perceber que esse uso de álcool ou outras drogas está tendo um prejuízo na sua funcionalidade, né? Então, bom, começou a ter prejuízo, né? Começa a perceber ou reconhecer que pode ter um prejuízo de saúde, um prejuízo social, falta ao trabalho, está tendo conflitos em casa, começa a restringir o seu repertório, então passa a se isolar, né? Começa a ter questões de ansiedade ou de humor, né? Depressão, enfim. Então, essa pessoa, geralmente, ela vai começar a identificar que o uso de substância tem um problema, passa a ser um problema. Às vezes, a pessoa não identifica esse problema, então o familiar procura, né? É muito comum ter familiares que angustiados, não sabem o que fazer porque o seu familiar não aceita auxílio, né? O que é uma realidade bastante comum, né? E assim, o que acontece nesse caso? Como é dada a sequência no atendimento? Se o usuário não aceita, mas o familiar percebe, os familiares percebem a necessidade. Então, a partir do relato desse familiar, a gente vai avaliar a gravidade da situação, né? Com base nesses critérios que eu referi anteriormente. E aí a gente tem uma série de condutas, assim, né? A gente busca o acesso primeiro, né? Que esse familiar orienta o familiar a conversar de forma acolhedora, porque é muito difícil para o familiar, ele está, às vezes, muito adoecido também.
mas de conversar de forma acolhedora com essa pessoa que está com problema de uso de droga para trazer ele até o serviço. Por quê? O nosso trabalho, ele exige que nós, profissionais, atuemos na motivação desse paciente, né? E não na resistência dele, né? A motivação desse paciente para o tratamento. Então, quando ele vai por esse viés voluntário, esse paciente aceita vir com o seu familiar ou aceita vir em outro momento para o serviço, há uma chance maior de sucesso terapêutico, né? Então, é por aí. Mas a gente acolhe esse familiar, a gente orienta, inclusive, tratamento para o familiar dentro do nosso serviço, se for o caso, ou encaminha, e busca com esse familiar que ele se motive a trazer o paciente, né, o futuro paciente, para o serviço. A maioria vem através dos familiares ou vem por conta própria? A maioria vem por conta própria. Por conta própria. Por conta própria. Muitos encaminhados, mas vem, né? E tem uma parcela aí, talvez 10, 15% que vem familiar, né? E aí são casos que muitas vezes estão mais agravados, né? Porque aí, isso entender também, né? Dependência química é uma condição de saúde que tem um espectro de gravidade. Eu tenho níveis de gravidade, dos mais baixos até o crônico, o refratário, né? Em que situações as pessoas chegam lá, por exemplo? Elas chegam pedindo socorro, pedindo ajuda, falam, eu não consigo, eu preciso de ajuda. Sim. Em que situações elas chegam? Muitas chegam assim, né? Assim, não aguento mais, né? Uma fala assim bem difícil, assim, dura, assim, que já passaram por muitos prejuízos e aí se deram conta por conta das perdas e aí vem com esse discurso. Alguns vêm porque né, a família pressiona, né? O empregador pressiona, enfim, né, a família, enfim, esposa, filhos. Mas acho que a grande maioria hoje vem com algum reconhecimento do prejuízo, já solicitando ajuda. E quando vem para um serviço especializado, é porque tem uma trajetória aí de vida com muitos prejuízos, né? Não vem sem marcas desse uso de substâncias, né? Lembrando, né, que substâncias psicoativas são muitas, né? Assim, muda conforme o período histórico, né? Hoje a gente tem aí a entrada de drogas sintéticas, a gente tem um perfil de usuário que é um poliusuário, né? Talvez tempo atrás a gente falava da problemática do uso do crack, hoje a gente vê uma configuração não só aqui no município, como a nível nacional e mundial, de um poliusuário, né? Então, o acesso às substâncias, o tipo de substâncias são variadas, né? E, consequentemente, os problemas com isso também. Psicóloga do CAPS-AD de Lajeado, Graciela Paza. Você fala em poliusuário, quer dizer, ele usa várias substâncias ao mesmo tempo, né? Uhum. Qual seria o perfil hoje? Questão de idade, sexo, e por mais que seja poliusuário, talvez qual é a droga que ainda é a mais recorrente o uso aqui no município de Lajeado que vocês encaram, vocês percebem? Ou até o próprio álcool se está à frente? Perfeito. Perfeita pergunta, né, Ricardo? Como a gente precisa falar sobre isso? O uso de substância ainda é uma problemática predominantemente do mundo masculino, né? São homens, em sua maioria, que a gente atende. O que a gente observa tanto aqui quanto que não muda muito com os padrões nacionais e mundiais, é um aumento das mulheres no uso de substâncias, mas ainda é predominantemente masculino, jovens, né, na faixa etária, os maiores prejuízos aí de 18 a 20, 25, né? A maioria é nessa idade. Assim, mais o uso, embora a gente tenha, né, diferentes faixas etárias, a gente atende, e a gente observa um perfil de álcool em pessoas com mais idade, assim, que eu digo com problemas por conta do álcool. Mais idade, que é o que a gente chama de alcoolismo, né?
E os usuários com problemas de uso de outras substâncias mais jovens, mais ou menos esse perfil. Por quê? Porque para gerar um problema grave, o álcool, né, assim, que incapacite, enfim, muitas vezes demora um tempo para isso se tornar uma dependência química, né? E aí esse paciente ele chega com muitas vezes mais de 40 anos, 50 anos, né? Como é que funciona o tratamento, eu digo, internação, né? Quais são os protocolos para onde as pessoas são levadas aqui em Lajeado? Se eu não me engano, tem 2 locais, né? Ou mais? Na verdade, assim, então a porta de entrada pelo SUS, né? Assim, pelo SUS. Então, o CAPS avalia, a gente constrói junto esse plano terapêutico. Há uma tentativa de um tratamento ambulatorial, de acordo com o risco, lembrando isso, né? Porque, bom, se o paciente chega com uso, não está conseguindo trabalhar, não consegue parar de usar, está com algum tipo de risco à sua vida ou, né, enfim, para a sociedade, a gente já conduz um processo de internação, tá? A internação, ela vai ser uma avaliação médica, né, uma conduta médica, com base nesses critérios de gravidade. Ela poderá ser, ao identificar a necessidade de internação, encaminhado para a UPA, né? Ou para algum hospital via cadastro ingerinte, que hoje mudou, desde 2021 mudou esse sistema. Então, a gente cadastra essa pessoa no gerinte, que é um sistema de vaga de leito lá do Estado. E quando libera a vaga, a gente encaminha. Então, se esse paciente, a gente identificar que precisa ir para a UPA, ele aí é cadastrado lá, e assim que tiver vaga, ele é encaminhado para o hospital. Primeiro é hospital e depois vai para alguma desintoxicação clínica hospitalar. Quanto tempo leva? Pode levar até 21 dias, depende muito do protocolo do hospitalar. Não pode sair do hospital? Não pode. E depois desses 21 dias? Ou do período que for? Aí vai depender muito do que o paciente... Porque aí a gente conduz para a comunidade terapêutica se o paciente concordar, né? Quiser ir, porque é um tratamento voluntário. No município, nós temos, então, convênio com a Central e o Centro Terapêutico São Francisco. A maioria vai para a Central ou como é feita essa divisão? Depende muito, porque existem diferenças em termos de tempo, né? Então, depende muito do que o paciente quer, assim, do que a equipe também identifica que seria importante, né? Mas hoje são, né, a gente é uma relação diária, né, de rede aí importantíssima para que possa ter esse suporte. E nós também temos disponibilidade de vaga fora de Lajeado, né? E é um outro fluxo, e aí é com o Estado, né? Mas quantas vagas vocês têm hoje? Quantos tratamentos por mês é possível? Através do SUS, pela Prefeitura de Lajeado? Eu acredito que sejam em torno de 20 a 30 vagas nesses 2 espaços, né? Então, vai ter meses que a gente vai completar essas vagas, vão ter meses que vão ter menos e vão ter meses que vão ter mais, né? Mas na média fica isso? Na média isso, de 20 a 30 casos. E eu imagino que a recorrência também seja grande. Normalmente a gente sabe que uma pessoa que vai uma vez, ela acaba depois voltando. Não sei se vocês têm esse índice de pessoas que, entre aspas, se recuperam, porque se fala que a pessoa não se recupera, ela é uma adicta, enfim, tem... Acho que são vários conceitos, né, Ricardo? A gente fala que o transtorno por uso de substâncias, ele é um transtorno crônico, recorrente, persistente, né? Mas, como eu comentei anteriormente, existem gravidades, né? Então, vai depender muito se tem um transtorno de humor, um transtorno de ansiedade, um transtorno de personalidade, um outro transtorno mental associado, agrava. Então, assim, o índice de recaídas é alto, altíssimo. Assim, altíssimo faz significaria parte. Quanto? Faz parte do processo, assim, eu não sei te dizer... Mais de 50%, mais de 70%?
eu não sei nem se esse dado a gente tem, né, assim, evidenciado, sabe, Ricardo? Porque exigiria estudos de longo prazo, muito, né, o que onera muito. Então, mas empiricamente o que a gente observa é que nós temos casos lá que às vezes internam 4 vezes num ano, né, em longos períodos, vamos supor assim, os casos mais graves, né? Então é mais ou menos essa a realidade. E sim, o nosso trabalho é especialmente com a população que tem um transtorno grave e persistente. Então, é uma população que vai internar, né? Muitas vezes, talvez. E aí, bom, aí sei lá, na 10ª internação, às vezes, os casos mais graves conseguem, né, decidir que não quero mais, né? E vão ter casos que a gente vai trabalhar dentro de uma perspectiva de redução de danos, porque é o que se consegue fazer para aquele sujeito, para que ele tenha uma qualidade de vida, né, e possa viver em sociedade, né? Isso são os casos mais graves. E né? como é que está a incidência aqui em Lajeado, né? Você já tem algum Sim, tempo aí de gente... CAPS-AD, enfim, na área da psicologia aqui no município de Lajeado, se vem se mantendo, né, o índice de internação, de procura no CAPS-AD, especialmente, né, ligados a álcool e drogas, se tem aumentado. A gente sabe que tem uma preocupação também com a questão do tráfico aqui local. Como é que vocês percebem isso? Então nós somos um espaço de tratamento, né, assim, que busca o entendimento e o cuidado, né? A gente percebe, nós temos hoje em torno de 600 pessoas vinculadas ao serviço que ativas, tá? O que quer dizer isso? Pelo menos um atendimento por mês, né? Isso é um número expressivo, né? Se a gente considerar a população de Lajeado, né? 600 pessoas acompanhadas no serviço especializado por conta disso. Isso quer dizer que tem uma parcela muito maior que tem um uso ali moderado, abusivo, mas não reconhece isso como um problema, tá? Com a pandemia, nós tivemos bastante afastamento dessas pessoas. Teve como é que eu posso dizer, um número, né, expressivo que abandonou o tratamento, e a gente precisou fazer essa busca ativa, veio verba para isso, se montou equipes para isso, muitos retornaram, mas a gente acredita que muitos ainda não vieram. Tem vindo novos pacientes, toda semana a gente tem pacientes novos. Hoje mesmo, antes de vir aqui, fiz uma acolhida, né, de um paciente novo, que busca, né, assim, veio buscar a internação. Então e que bom, né, que bom que veio, mas já com prejuízos bem importantes, né, um exemplo trazido. Então, o que a gente observa é essa realidade, assim, pandemia veio, eles se afastaram, nós fizemos buscas, eles voltaram, tem novos vindo, e gira em torno disso. Eu acredito que seja um número grande, assim, né, para o município de Lajeado. E nem todos vão para internação, muitos participam das atividades muitos, no próprio CAPS, né? A maioria, tá? Então, nós temos consultas médicas com uma clínica geral, temos consulta com psiquiatra, temos trabalho de residência também, né, médica, de psiquiatria, perdão. Tem psicólogo, atendimentos psicológicos, atendimentos com assistente social, tem educador social, tem educador físico, técnicos de enfermagem, enfermeiros. Então, tem uma equipe multidisciplinar que é para acolher, né, essas demandas que tem. Nós temos bastante problema com o uso de álcool, bastante problema com o uso de cocaína e maconha, né? Que acho que corrobora um pouco o que é a realidade a nível nacional e mundial também. Graciela, quem quiser entrar em contato, daqui a pouco está percebendo algo diferente em si, ou em casa, ou com algum, enfim, amigo, parente, como é que faz para entrar em contato, endereço, enfim? Sim. O nosso endereço, ele é Rua Santos Filho, 345, né, no centro de Lajeado. Nós temos os telefones, então, 3982-1416 ou 3982-1418. Pode fazer contato, pode vir lá, nós vamos acolher, a gente vai atender a demanda que surgir.
com tranquilidade. E ali na rua onde hoje ainda é o cartório eleitoral e que vai, chega lá no Parque dos DIC, né? Para quem desce, Isso quem aí, segue a rua, mas é naquela Nessa descidinha. Um pouco antes, pouco acima, antes né? do cartório eleitoral. Isso aí. Muito bem. Graciela Paza, ela que é psicóloga do Centro de Atenção Psicossocial de Lajeado, Álcool e Drogas, o CAPS-AD. Muito obrigado pela tua atenção aqui e um ótimo trabalho, um ótimo ano pela frente. Muito obrigada, obrigado, ouvintes. E ficamos em contato e à disposição para auxiliar naquilo que for possível.